Há o sorriso cheio de dentes e também o sorriso banguela. Mas o sorriso desesperado, só quem tem é a Daniela. Debocha dos Estados Unidos e paga pau pra Venezuela. Mas ainda se acha esperta. Que figura a Daniela. Ela passa o dia sonhando em ver Alan dos Santos numa cela, só porque ele sempre tinha mais audiência que a Daniela. Ri do processo do Rumble, diz que é tudo churrumela, mas chega em casa e chora no banho. Que tristeza, ó Daniela. A plataforma de vídeos Rumble, em parceria com a Trump Media and Technology Group, entrou neste sábado com uma nova ação judicial nos Estados Unidos contra ele, o sinistro brasileiro Alexandre Uglandi, do Soviético Tribunal Federal. A ação foi movida em resposta às decisões de Xandeco que impactaram as operações do Rumble no Brasil. O ministro do STF havia ordenado o bloqueio da plataforma em território brasileiro e impôs uma multa diária de 50 mil janjas. Xandildo exigiu ainda que a empresa designasse um representante legal no país. As empresas, ao buscar resguardar seus interesses, solicitaram uma medida cautelar urgente ao tribunal norte-americano, com o objetivo de não serem obrigadas a cumprir as determinações de sua xandidade. As alegações das companhias incluem a previsão de danos irreparáveis, caso não haja intervenção imediata por parte do Judiciário dos Estados Unidos. Entre as consequências mencionadas estão a perda da liberdade prevista na primeira emenda da Constituição norte-americana, a erosão da confiança dos usuários e desafios adicionais nas operações da plataforma. No documento judicial, Rumble Trump Media acusam Chandelle de ignorar os canais legais apropriados e de deliberadamente contornar a supervisão do governo dos Estados Unidos. Essa não é a primeira ação de tal natureza. Em 19 de fevereiro, as empresas já haviam iniciado um processo semelhante contra o ministro brasileiro ao alegar censura. O que era um ato sigiloso do Voldemort, agora é um ato arregaçado e explícito. Aliás, até as gargantas de aluguel da Globo News acabaram envolvidas na treta. Lembra que eles falaram que o processo contra Xandeco não tinha valor algum? Que as empresas de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entrando hoje com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles alegam que o ministro está ilegalmente censurando as vozes da extrema-direita, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, por meio das mídias americanas que têm sede lá e que não podem, estão proibidas de divulgar certos perfis que estão aqui suspensos pelo ministro. Então, dificilmente isso conseguiria prosperar ou ter repercussões aqui no Brasil, mas é um ponto que os bolsonaristas também vão, digamos, bater no peito, como quem diz, olha, temos o apoio também do ministro Donald Trump. Justo no dia da denúncia, é bastante curioso. Né? No Supremo Tribunal Federal, a avaliação de que isso era esperado, né? Esse tipo de estratégia político, por parte, né, de Trump é puramente político, efeito jurídico nenhum desse tipo de pressão vinda dos Estados Unidos, dos aliados de Donald Trump. Então, a avaliação que o aspecto jurídico nada é influenciado por movimentos políticos como esse, né? Apesar de ser utilizado, sem dúvida alguma, ao longo do Mas é inédito, né? Processar um juiz de países... Pois é, parece que o advogado do Trump pensa diferente. Veja a reação dele quando o jornalista Paulo Figueiredo o informou ao vivo sobre o que a Globo News disse. Eu quero citar aqui uma manifestação que teve no canal de notícias Globo News do Brasil, eu não sei se o senhor conhece, mas eles são muito próximos do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E eles disseram que os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam tratando o assunto como se fosse mais uma bravata do Donald Trump. Não sei se o senhor conhece esse termo, bravata, mas é algo que não é sério, algo que é simplesmente para as câmeras e que
não tinha valor jurídico nenhum. Foram essas as palavras que eles teriam usado para a Globo News. Como é que o senhor responde a essas afirmações? Se puder me encaminhar a matéria, eu agradeço, para incorporar isso nas próximas filings, né, nas próximas petições que faremos no Fórum Federal. E vários ministros do Supremo de um país consideram que uma ação judicial dos Estados Unidos, no contexto que eu acabei de explicar e descrever, não tem valor jurídico nenhum. Eu acho que vai ser super interessante entender o que pensam os juízes nos Estados Unidos sobre... Esquece de Donald Trump. O que pensam os juízes americanos sobre esse tipo de raciocínio e conclusão. Indispensável o material da Globo News nesse processo todo. Afinal, eles são cúmplices. Só para não ficarem dúvidas, a Globo não desdenhou da justiça americana. O jornalista da Globo disse que os ministros do Supremo desdenharam da justiça americana. Se fosse o jornalista, não teria problema, pois liberdade de expressão é pedra fundamental da Constituição americana. O advogado somente pediu a matéria para usar como prova do descaso com o qual a Corte brasileira trata a lei americana. O Paulo Figueiredo simplesmente jogou a Globo na arena. Lógico que o STF vai negar isso e deixar a Globo se explicar sobre as afirmações. Isso é ótimo, de agora em diante toda a manipulação midiática da Globo sobre esse caso deve passar a ter uma atenção especial da Corte americana. Dizer "isso já era esperado" é uma tática retórica deles para dar a impressão de que não estão preocupados. Eles sempre usam essas frases de efeitos. É ridículo. Mas é como dizia o grande filósofo e pensador compadre Washington: pau que nasce torto, nunca se endireita. E a Globo News nasceu torta, cresceu torta e agora se entortou de vez. O demônio zombeteiro que defende o soviético Tribunal Federal possuiu a hospedeira, comentarista e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima, para tentar mostrar ainda mais descaso pelas leis americanas. Estava aqui comentando com o Joel sobre eu vou usar as palavras que me foram ditas por integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo vê a Rumble e a empresa do Trump tentando produzir espuma mesmo para as redes sociais em ações que estão sendo chamadas nos corredores da corte de esotéricas, por assim dizer. Porque qual é a diferença entre o que o ministro estava decidindo ou decidiu diversas vezes em todas as redes sociais ao longo dos últimos anos, em especial durante o período eleitoral? Nenhuma. O ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Gilmar Mendes, porque fica tudo muito centrado nele, né? Mas agora, por exemplo, o Carmen Lúcia. Se a presidente do Tribunal Superior Eleitoral determina a retirada de conteúdo ilegal, falso ou que está produzindo dano, criminoso, inclusive, contra um terceiro da rede social, ela não está fazendo isso a respeito do conteúdo lá dos Estados Unidos. O Supremo não tem jurisdição lá fora. A liminar que a Rumble apresentou no final de semana, né, que para dar uma mobilizada nas redes sociais, ela é um tanto quanto risível, porque ela pede para a justiça americana limitar a atuação de Moraes no âmbito dos Estados Unidos, onde o ministro não tem jurisdição. E aí eu estou recuperando aqui uma conversa com um colega do ministro Alexandre de Moraes, que estava relatando um pouco do clima interno, né? Eu perguntei, como é que o senhor está vendo esses processos lá de fora contra o Moraes? E aí veio a resposta, são risíveis. Há essa liminar que pede para afastar a capacidade dele de decidir no âmbito dos Estados Unidos, e aí colocaram 2 interrogações e exclamações, né? É muita espuma. Eu falei, sim, como se houvesse possibilidade de decidir por lá. E aí o colega do ministro me relatou que essa piada, essa brincadeira foi feita ali com o ministro Moraes. E aí o ministro Moraes respondeu, eu não recuso prevenção, do tipo, se quiserem me botar para decidir lá fora também, eu vou. Porque é um pouco isso, gente. No fim, qual é a ideia? É produzir algum material na avaliação do Supremo Tribunal Federal que possa, de alguma forma, criar um discurso ou uma distração do tema que, de fato, está sendo aqui discutido, né? Que é a denúncia robusta, com os áudios que você viu. Tem vídeos, tem prova, tem agenda, tem escrito. Não é só delação, tá? Aliás, muito, muito pouco isso. A denúncia contra Bolsonaro e outros 33 aliados que tentaram, segundo a Procuradoria-Geral da República, produzir um golpe de Estado no país, né? Juridicamente,
a queixa é isso, é esotérica. Ela não para de pé. Mas... Tem razão, militante. Não vai dar em nada. A justiça nos Estados Unidos é fraquinha. Continua com suas piadas. O Brasil inteiro está rindo com você. Processo risível? Risíveis serão as caras de vocês quando saírem as sentenças. Dentre elas, não poder movimentar conta bancária em lugar nenhum do mundo. Mas, para mim, é bem óbvio. A Mortadela só está tentando disfarçar o medo. Finge que está tudo tranquilo para tentar tranquilizar os jumentos da esquerda. Isso aí é riso de desespero. Se bem que, se a Mortadela e os togados estiverem rindo de verdade, é sinal que o Trump e a Rumble podem apertar mais, que eles aguentam rindo. E é engraçado que ela debocha, mas depois pega a maior pilha quando vira meme na internet. Cuidado, Mortadela, senão você acaba igual a William Bonner. Eu tenho que dizer, show da Blitz, não vou. Teatro, não vou. Não vou. Eu recebo muitos convites, mas por quê? Qual é o meu temor? Se eu for a um teatro e houver porque basta num teatro, num avião, num aeroporto, basta levantar a voz e fazer uma graça, com o celular na mão filmando, eu arruíno o show, eu arruíno a peça de teatro, eu estrago a viagem de todo mundo. Então eu prefiro viajar de carro, eu evito esse tipo de coisa. Aliás, a própria Globo News sabia que ia ser zoada demais por esse vídeo zombeteiro da Mortadela e tratou de escondê-lo. Não publicou no X, não publicou no Threads, não publicou no Instagram. Sabiam que o deboche e o sorrisinho matreiro da Fofão da notícia iriam ser esfarelados em 5 segundos pelos usuários. Por isso, a Globo News escondeu esse vídeo numa página qualquer do G1, onde nem os esquerdistas entram, afinal, eles só se informam pela Choquei e pelo Hugo Gloss. Esse é o tamanho do medo que eles têm da reação do público. E a preocupação constante em dizer que está tudo bem é a maior prova de que os togados sentiram muito e estão preocupados de verdade. Afinal, a Mortadela Lima é só a garota de recados deles. Se eles usaram a Globo News pela segunda vez para dizer que não estão nem aí, é porque eles estão aí sim. Quem não está nem aí não se preocupa em mandar os funcionários dizerem na TV que não está nem aí. Quem não está nem aí simplesmente ignora, não comenta e de repente até dá uma canetada marota para esmagar os inimigos. Mas não dá para fazer isso com o Trump, né? Alguém, por favor, envie este vídeo para o Paulo Figueiredo. Eu acho que o advogado do Trump vai gostar de ter mais uma matéria para anexar ao processo. De todo jeito, não é fácil manter a fachada de despreocupados por muito tempo e logo em seguida os jornalistas já estavam indignados com o fato de os Estados Unidos serem um país civilizado onde não há crime de opinião e onde Alan dos Santos está protegido das garras do cabeça de manequim. Não é fácil e assim, gente, na boa, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco também, né? Medida judicial que diz não ao X, pelo mesmo motivo, vai dizer não ao Rumble também. É impressionante o cordão jurídico e ilegal que se faz em torno de Alan dos Santos. O Alan dos Santos é alvo de mandado de prisão, ele é foragido do Supremo. E aí o Rumble, com essa associação da mídia trumpista, digamos assim, com esse contorno político, está tentando ser protegido e mais. A Rumble está querendo ter aqui no Brasil uma soberania maior do que a lei do país, está lá no Marco Civil da Internet. Tem que ter representante no Brasil, isso vai valer para todos. E aí, Joel, o que eles fazem? Eles pegam uma questão que eles já sabem como funciona, não tem inocente aí, e eles só reforçam essa identidade de tentar enfraquecer o ministro Alexandre de Moraes, tentar fazer do Supremo um poder que eles dizem que é um poder que não está sendo legal, justo, levando a sério o que está na nossa lei, quando é o inverso. Então, basicamente, o que a gente está vendo aí no Supremo, já jogando para você, é um enfrentamento mais direto a esse que é um discurso que não é jurídico, é um discurso político e é um discurso de reforço de narrativa, sempre dizendo nós, vítimas de Alexandre de Moraes, quando na verdade é Marco Civil da Internet, lei brasileira, o que vale para o X, vale para o Rumble e para o próximo que vier fazer a mesma coisa. Falou certo! O Alan é foragido do Supremo, somente dele.
foragido do Supremo e não da Justiça. Aliás, eu achava que a função do Supremo era tão e somente salvaguardar e interpretar a Constituição, e não prender pessoas. Vivendo e aprendendo, né? Querem incriminar sem crime e sem julgamento, enquanto quem foi julgado e condenado está aí prometendo picanha. Agora, quanto ao que a jornalista falou sobre o pau que dá em Chico, se o pau tem que dar em todo mundo, por que o Lula ainda está solto? E cadê os 17 anos de prisão para todos os militantes do PT, PSOL e MST que já depredaram a Praça dos Três Poderes 1000 vezes, hein? E falar na mídia trumpista é zoar com a minha cara. Biden passou 4 anos no poder e não deportou o Alan. Por quê? Porque não tem crime. Tem nada a ver com Trump. Aliás, não deixa de ser irônico a mídia lulista oficial acusar alguém de ser trumpista. Engraçado que eles estão defendendo o marco civil da internet, mas o mesmo marco diz que o juiz não pode censurar nada e ninguém, a não ser que estejam imputados algum crime na postagem, e mesmo assim precisa ter o devido processo legal e a condenação antes. O comentarista e velho que censurava memes, Valdo Cruz Credo, também quis passar um pouquinho de vergonha. Eles não consideram isso uma disputa judicial, é algo ali forjado politicamente com o objetivo de fortalecer determinado segmento ideológico, não só no Brasil, como no mundo, né? Não é nem, eu ouvi de um ministro, não é nem um caso que alguém entra com uma ação que levanta dúvidas, será que essa ação realmente tem amparo legal ou não tem? Será que isso realmente pode ser feito? Não, neste caso está totalmente fora do ordenamento jurídico. Você não pode entrar na justiça americana para derrubar uma decisão da justiça brasileira. Isso é totalmente fora, descabido do ponto de vista judicial, mesmo porque o objetivo não é judicial. O objetivo, como a Leilane falou e que eu ouvi no Supremo, é de fortalecer o enfrentamento político contra um grupo que não reza a cartilha daquele segmento que se utiliza da Rumble. E vamos lembrar que a ação está sendo impetrada pela Rumble e também pelo Trump Media Group, né? É uma associação entre trumpistas e bolsonaristas visando desgastar um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem agido ali para proteger a nossa legislação. Mas nós não gostamos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, nós não concordamos com ela. Tudo bem, tem o caminho do recurso. Entra com recurso no STF, o STF vai analisar se mas não adianta entrar com recurso no STF. Bom, talvez não adiante entrar no STF, não estou falando eu, a visão deles, porque exatamente o que eles pregam, o que eles praticam é contra a legislação brasileira. Sim, o problema não é um juiz de um país estrangeiro emitindo ordens de censura sobre um cidadão em solo americano, ferindo a Constituição local sem seguir trâmites internacionais e tentando impor uma jurisdição extraterritorial, né? Brincadeira. O STF não tem seguido trâmites legais dos Estados Unidos de empresas americanas em atuação em território americano, como é o caso da desmonetização. É disso que trata o processo Rumble Trump Media. A STF tem somente jurisdição para decidir pelo bloqueio de conteúdo no Brasil. E quando o Valdo fala que o processo é forjado politicamente, um ministro do STF descumprindo leis internacionais e tratados internacionais também é algo forjado politicamente? E se a batalha contra o STF é política, então bem feito, eles que pediram. O auto-ungido avar da humanidade, Barroso Esper, afirmou que o STF virou um ator político por vontade própria e contra a Constituição Federal. Agora aguenta. Se bem que é divertido ver os caras admitindo, sem perceber, que o Supremo Tribunal Federal se envolve em batalhas políticas. Se o Brasil fosse um país sério e civilizado, haveria consequências. Durmam bem, a lista dos que não conseguem andar em público só aumenta. Línguas de aluguel são um elo fraco da porra toda. E digo mais, Valdo vai ver o forjado quando começar a sentir o peso da verdadeira justiça vindo de fora.
Só alguém mal intencionado defenderia a censura. Mas vocês, como assessoria do regime, estão fazendo o seu papel em defender a censura, né? A verdade é que os jornalistas podem sorrir e fazer deboche, mas a água já está batendo nas partes baixas dos togados e afogando o pessoal da Globo News, que vive com a boca na bolsa escrotal deles. O desespero é real e tá lindo de ver. Sorria, Mortadela Lima. Pode ser que em breve você não tenha mais motivos para isso. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.